Estudo Bíblico Hebreus 3. Verso 1. Santos irmãos. Esta maneira de dirigir-se a alguém é tipicamente cristã. Hebreus 3, verso 2 e 10, versos 19, Atos 1, 16, 1 Coríntios 3, 1. E tem um sentido especial aqui, porque Jesus nos chama irmãos e nos santifica. Hebreus 2, 11. Vocação celestial. Dos céus, o Senhor chama, convocando-nos a sermos perseverantes à fé. Hebreus 12, 25. Ele nos chama também para os céus, uma pátria superior. Hebreus 11, 16. E herança eterna daqueles que são chamados. Hebreus 9, 15. Considerai atentamente. Posto que Cristo é poderoso para resolver os maiores problemas que enfrentamos, devemos estar prontos para prestar toda a atenção àquilo que será dito acerca dele. Apóstolo. Cristo é o representante perfeito de Deus entre os homens. Este título é aplicado a ele somente neste lugar no Novo Testamento e enfatiza o fiel cumprimento da missão que o Pai lhe deu. Hebreus 10, versos 5 a 10, João 6, 38 e 20, verso 21. Sumo sacerdote. Cristo é nosso perfeito representante diante de Deus. Versos 2 a 6. Moisés e Cristo são comparados quanto à fidelidade e contrastados quanto à honra, conforme Números 12, versos 7 e 8. Moisés, embora privilegiado para falar face a face com Deus, era apenas um servo na casa de Deus. Cristo, porém, como agente da criação, Hebreus 1, versos 2 e 10, merece a honra como construtor divino de todas as coisas e como filho em sua casa. Verso 5. A ênfase recai sobre a dignidade do serviço de Moisés. Ele é ministrador incomparável da lei, porém o ministério de Cristo é ainda mais sublime. O ministério de Moisés testificava da vinda de Cristo, João 5, versos 46 e 47. A lei mosaica, através de suas figuras, apontava para as coisas boas trazidas por Cristo, Hebreus 9, 11 e 10, verso 1. O Espírito Santo mostrou que o acesso à presença de Deus iria acontecer somente depois da substituição do tabernáculo terrestre por algo superior. Hebreus 9, verso 8. Verso 6. A qual casa somos nós? A casa de Deus é composta de seu povo. 1 Samuel 2, 35, Efésios 2, versos 19 a 22, 1 Timóteo 3, verso 15 e 1 de Pedro 2, verso 5. Se guardarmos firme. Esta condição explica aos leitores como eles podem ter certeza de que pertencem a Deus. Sua fé precisa provar ser verdadeira através da perseverança, verso 14. Hebreus 6, 11 e 10, verso 23. A palavra de advertência é uma introdução apropriada para a citação do Salmo 95, que se segue. Verso 7. O escritor cita Salmo 95, versos 7 a 11, e passa a usar numerosas citações e alusões breves ao decorrer dos versículos até Hebreus 4:13, a fim de permanecer dentro do alvo da sua exposição. Palavras-chave que são importantes nessa seção incluem hoje, versos 13, 15 e 4, verso 7, e descanso, capítulo 4, versos 3, 5, 6 e 8 a 11. A exposição de descanso é desenvolvida do ensino sobre o sábado, Gênesis 2, 2. Juntamente com este ensino, a exortação para entrar naquele descanso, Hebreus 4:11, e a advertência para não endurecer o coração, Hebreus 3, verso 15 e 4, verso 7. Verso
8 ao verso 10, dia da tentação. Uma ocasião significativa de tentação aconteceu em Refidim, Êxodo 17, versos 1 a 7, onde o povo murmurou e Moisés feriu a rocha a fim de lhes dar água. Todo o período de 40 anos andando no deserto foi caracterizado pela desobediência e rebelião, fato que pode estar em lembrança aqui, versos 9 e 10 e Salmo 78, 40. Verso 11. Números 14, versos 21 a 30, registra a resolução de Deus de não deixar aquela geração entrar na terra prometida. Hebreus interpreta esse juramento como uma referência ao descanso que é divino e eterno. Hebreus 4, versos 1 a 11. Versos 12 e 13. O autor se dirige a seus leitores segundo os termos de sua confissão de fé, verso 1. Como irmãos, porém, reconhece que alguns dentro da comunidade cristã tinham talvez um perverso coração de incredulidade, conforme Hebreus 12, versos 15 a 17. Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, Hebreus 7, 25. Contudo, os cristãos devem guardar não apenas a sua própria perseverança, mas também devem encorajar uns aos outros, capítulo 10, versos 24 a 25, a não perdê-la, tal como o autor faz no decorrer dessa carta. Verso 13, endurecido. O engano do pecado produz endurecimento. Conferir capítulo 2, verso 8 e Jeremias 17, 9. Tanto Satanás como nosso próprio coração querem nos convencer que atitudes e práticas erradas não são pecaminosas, podendo ainda promover a ilusão de que a desobediência é mais segura. Êxodo 17, 3. Ou agradável. Hebreus 11, versos 25 e 26. Êxodo 16, 3, do que peregrinar pela fé. Verso 14. Participantes, do grego entokroi. Pode significar que somos participantes com Cristo, seus companheiros, Hebreus 11, 9, participando com Ele na nova vida. Também é possível interpretar participantes de Cristo, no sentido dele ser o benefício de juntos recebemos através da nossa união com ele. Hebreus 2, versos 14. Cristo participou em nossa subjugação à morte. Pela ressurreição, conquistou o poder sobre a morte por todos nós. Verso 15. Hoje, nessa época da graça, a palavra de Deus precisa ser ouvida diariamente com o coração disposto a obedecer. Verso 16. É muito perigoso concluir que a maioria está sempre certa. A democracia na igreja pode ser instrumento de Deus ou do diabo. Versos 16 a 19. A Bíblia encara a rebelião da incredulidade como pecado dos mais graves. Nem a bênção do êxodo do Egito, nem o privilégio de ouvir a voz de Deus garantiram para aqueles que estavam no deserto que entrassem no descanso de Deus. O descanso que é alvo da nossa peregrinação e aponta para o recebimento completo dos benefícios prometidos por Deus. Hebreus 4, versos 5 e 8. A rebelião, verso 16. O pecado, verso 17. E a desobediência, verso 18. E Hebreus 4, 6. Do povo foram causados pela incredulidade, por sua incapacidade de permanecer tenazmente na promessa de Deus. Verso 19 e Hebreus 4, versos 2 e 3.